E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, você vai ver agora aqui um bate-papo aqui com o Rodrigão Tavares. Firmeza, Rodrigão? Firmeza, Negão, satisfação. Rodrigão, você tá o quê? Porque você foi candidato a prefeito de Guarulhos. Hoje você é o quê? Então, em 2020 agora fui candidato a prefeito de Guarulhos. Foi uma campanha muito boa. Vim aqui, falei contigo. Veio aqui. Fiquei lá em quarto lugar com mais ou menos 25 mil votos. Foi uma boa campanha. A campanha municipal é muito diferente, por exemplo, da campanha que eu participei pro governo do estado. Põe só um pouquinho mais pra cá aqui, só pra garantir que tá suave. Aí, maravilha. perfeito. E a campanha municipal é muito diferente da campanha que eu fiz em 2018 para governador. Certo. Então lá, para governador, a gente chegou, atingiu 650 mil votos, foi uma votação bem expressiva pelo PRTB, né? E eu, então na campanha de Guarulhos, fiz essa campanha municipal, que você sabe, existe. Você estava falando aqui com a Cleide, eu estava ouvindo o programa, até parabéns, Cleide, felicidades, muitos anos de vida, aniversário dela. Que realmente tem uma questão de uma proximidade com a população muito maior, por exemplo, do que na minha condição de candidato a governador. Uhum. E isso tem implicações, por exemplo, eu estava ouvindo o bate-papo de vocês, do retorno, né, dos anti-horários, procurando as bases, as chamadas bases, associações de bairro. É engraçado que a base não é o povo. Não é isso que tem que deixar muito claro. São base os não. representantes. Isso. Os ditos representantes de... É o que você falou, tem 20 numa sala, quem é que fala por vocês? Exato. Os outros estão ali, não se manifestaram, como eu disse, estão no pacote, estão no combo, né? Mas só voltando aqui, então, à sua indagação, eu sou servidor público municipal, né, do município de Guarulhos, então eu trabalho lá, embora esteja, né, agora nesse momento, nesses 15 dias, já se passaram 5, ainda tem mais 10 aí de licença prêmio, por conta do falecimento do nosso querido Fidelis, né? Então, que é um cara extraordinário, um patriota, um cara que deixa um legado assim extraordinário para a direita do Brasil, um cara que desbravou caminhos e levou, sabe, ao longo desses 26 anos do PRTB, uma ideia, uma construção de direita, de conservadorismo, que era aquilo que ele pregava no dia a dia. Como que era o Levi, além do aerotrem? Puxa, ó. Porque o aerotrem deixou ele famoso como uma piada. Eu sei porque eu sou daqui de São Paulo, e o aerotrem sempre foi, nossa, aquele é o tiozão do trem voador. E hoje a gente tem aqui o Fura-Fila, que descaradamente é o aerotrem. Pra quem não tá ligado, o Fura-Fila é um monotrilho, vamos chamar assim, né? Ele era para ser daqui do Parque Dom Pedro até a cidade de Tiradentes, começou com o Pita, se eu não me engano. Começou com o Pita, a Marta deu uma segurada e ficou sempre naquela. Verdade. Segura, vai, depois veio o Covas. Não, Covas não, aquele que era da... Depois veio o Kassab, né? Isso, que o Kassab saiu com... Esqueci o nome dele, que ele foi até ministro da Saúde. Foi, verdade. Eles chegaram a dobrar na chapa, na época o Kassab era do DEM, né? Exatamente, entendeu? O Kassab meio que terminou, porque até hoje não chegou até o final. Não chegou até o final. E nem vai chegar, porque eu sempre falo pro pessoal que vai parar ali em São Mateus e eu duvido que passe. Infelizmente, negão. Mas aquilo é a cópia do aerotrem. Não, aquilo é o aerotrem. É mais mal feito, né? Porque ali, a ideia, a concepção original, só rapidinho, é um projeto de mobilidade urbana, uma ideia criativa, porque ele elimina uma das questões... que gera um alto custo, aliás, duas, primeiro, essas desapropriações, né, e a segunda, que são obras subterrâneas, isso tem um custo muito caro, só que a obra, lamentavelmente, e aí também foi, depois, a Justiça, o Tribunal de Contas do Estado também, se aprofundando sobre essas obras, e ela acabou gerando um custo muito maior do que os projetos originais, com aqueles famosos aditamentos, aí adita, e aí vai de novo, aí tem a tecnologia, ou seja, uma cópia mal feita. Certo. Mas ele trazia ali, negão, uma ideia criativa para um problema do dia a dia, como é o nosso PRTB, de verdade. O Fidelis sempre foi um cara que lá atrás ele já propunha fazer o que ele chamava de anel viário, que foi o Rodonel. Exato, eu lembro dessa. Eu lembro do anel, do bendito do anel viário, mano. Do anel viário, ele tinha a resposta da desoneração total de impostos da cesta básica, que hoje a gente está vendo, né? E isso é importantíssimo, principalmente hoje, né? Na questão da pandemia, a gente sabe que muitas famílias aí, por atos muitas vezes arbitrários dos governos locais, não estão podendo exercer a sua profissão, e eu sou daqueles que acham que a atividade essencial é aquela que faz o sujeito sobreviver, sabe? Então, toda atividade é essencial para quem precisa trabalhar, negão.
Vai um cara que precisa do dia a dia ali, não conseguir trabalhar, não levar o pão para casa. Você então, que ficou tanto tempo próximo do Levi, você que estava ali próximo a ele, como que é para um político como o Levi levantar uma ideia, ser ridicularizado por aquela ideia e de repente ver os seus adversários que ridicularizaram pegar a sua ideia? Tipo, é isso que eu fico pensando. Tipo, não é só o fato do cara... Se fosse só o cara pegar a minha ideia, era uma coisa. Mas o cara me zoar por causa da minha ideia, me ridicularizar e depois chupinhar a ideia na caruda, entendeu? Como que ele se mantinha com isso? Como ele engolia esse sapo? Primeiro que ele tinha que passar bastante manteiga, que era uma moleza, né? Mas ele sempre foi um cara muito generoso. Ele era assim, né? Você me perguntou. Então, tem um lado, negão, que é o da personalidade pública, do homem público, desse cara, um líder nacional, porque você presidiu um partido, né, durante tanto tempo, e um partido que nunca teve envolvido em Lava Jato, Mensalão, Petrolão, que nunca se utilizou aí de dinheiros, né, não contabilizados para turbinar o partido, porque muitas vezes hoje o cara fala, não, olha, não quero, isso aí não vou participar, mas esquece que no passado utilizou desses mesmos recursos para eleger deputados, turbinar o fundo partidário que não devolveu. Então, parece que vestiu aí a camisola da purificação e esquece todo o passado. O PRTB não. O PRTB sempre se manteve fiel, né, aos seus propósitos. É um partido altamente ideológico, na medida que esse conservadorismo está arraigado desde o começo. Poucos, você talvez seja um dos primeiros que talvez saiba disso, né, mas o Fidelis, ele foi seminarista, então ele tem esses valores da família muito arraigado em si, ele tem esses valores da pátria, e ele, claro, como esse homem público, deixa um legado maravilhoso e muito saudade. Como pessoa, e eu posso dizer isso por conta da convivência que eu tive com ele, um cara extraordinário, um cara generoso, um cara que dava oportunidade para as pessoas. Lançamos tantas candidaturas, o PRTB lançou. O PRTB sempre lançou candidaturas, aí as pessoas até brincam, poxa, o Fidelis concorreu 14 vezes. É verdade, mas nunca foi um cara de chegar ali, vou fazer a composição, vou dar um jeitinho, não. Levou as ideias e os ideais. E ele sempre falava, sempre fui vencedor. Por quê? Porque minhas ideias e meus ideais estão sendo discutidos, inclusive copiados. E ele era um cara tão generoso que nas outras campanhas que se sucederam... Não jogou isso na cara. Não, ele ia lá, tirava foto, falava, aqui, gente, a nossa ideia aqui prosperando, tá mal feito, mas tá sendo feito. Eu lembro dele falar, né? É por isso que eu tô falando isso, porque ele podia jogar na cara. Podia. Tá ele podia. Como uma outra coisa que tá em discussão hoje, que ele já falava lá 15 anos atrás, que era a questão de tirar, né, dos grandes centros, polos geradores de tráfego, ou seja, o que ele falava muito da questão do CEAGESP, que de repente ali não era o melhor local, colocar para uma localidade como Guarulhos, ou que margeiam hoje o Rodoanel. Por quê? Porque gerava muito o trânsito. Fazer a questão da marginal, né, fazer o asfaltamento da marginal, aprofundar a calha da velocidade na água, e, enfim, fazer ali um parque linear. São ideias criativas, negão, que ele sempre trouxe um cara visionário, feito do seu tempo. E outra, hoje a gente viveu o legado deixado pelo doutor Enéas Carneiro, que também foi um outro patriota, nacionalista, que teve, né, muitas ideias que também... Essa palavra é perigosa hoje em dia. Qual? Nacionalista. É a valorização da nossa nação, né? Exato. É assim que eu vejo essa porra dessa palavra, né? E transformam... Sabe por quê? Porque o Bigodinho, aquele filho da puta, tá ligado? Ele usou a palavra do jeito errado. Nacionalismo, às vezes, dá a impressão que é tipo assim... Tudo nós e o resto que se dane. E não é isso, não. É só amor à pátria. É amor à pátria, valorizar aquilo que é nosso. Por exemplo, exato. Vou lembrar do Enéas, que ele falava do nióbio, lá quantos anos atrás? Falava da bomba atômica, que é importante ter um poder dissuatório, ou seja, os caras têm que ter... Vamos conversar? Vamos. Só que é o seguinte, você tem que ter um pouco de medo de mim também. Eu digo isso em relação aos outros países, senão os caras vão entuchar muitas vezes. E aí, quando a gente faz aqui, hoje o presidente faz isso, coloca que, olha, não é tudo que... Aí eu vou falar das ONGs, por exemplo, lá na Amazônia, que o nosso general Mourão tá lá no Conselho da Amazônia. Por exemplo, querem colocar coisa, pô, você tem que falar que não. E aí o cara é criticado. Pô, mas olha aí, o que eu quero dizer é o seguinte, tem que valorizar o que é nosso, tem que valorizar a soberania nacional, porque às vezes tem pessoas com múltiplos interesses aqui na nossa terra e parece que as pessoas ou não querem ver ou são coniventes com isso, e a gente tem que dar um basta e dizer que não. Então, negão, é um cara que eu tenho certeza que o legado dele será carregado, porque o nosso partido, o PRTB, além de ter 26 anos de existência, ele está em todos os estados, concorreu e concorre, lançou muitos candidatos a prefeito, muitos candidatos agora na última eleição a vereadores. Isso é uma tônica ao longo do tempo, leva essa bandeira, esse DNA. Só para te dizer, lá em 2014,
o presidente Fidelis, naquele debate nacional que você lembra, que estava presente lá a Luciana Genro, lembro. O Eduardo, como que ele chamava? Lá do PV também, né? Eduardo Jorge, enfim. Eu voto no mesmo lugar que ele, acredita? Puxa vida. Toda vez eu trombo ele num colégio de Playboy que tem aqui na Vila Maria, nunca lembro o nome do colégio. E ele ali defendeu os valores da família, falou, olha, como pai, como avô, e defendeu. E o que eu vejo que ele deixa assim também de ensinamento? Naquele momento, ele conseguiu várias pautas, né, vamos dizer assim, vários anseios de vários grupos condensar. E ali, eu acredito, tenha também dado um passo importante rumo às eleições de 2018, porque naquele momento o Bolsonaro também se reelege, né, se reelege deputado federal, e ele comentava comigo de uma brincadeira que foi feita depois da eleição entre eles, dizendo, olha, quem tiver melhor na próxima vai. E o Fidelis é assim, não só foi como apoiou, foi de vice na chapa, e o Bolsonaro, claro, teve também o mérito dele de trazer outros elementos, então trazer os líderes religiosos, colocar essa discussão numa caixa de ressonância maior, então ter um tempo, pelo menos 3 anos e meio de jogar na grande mídia, levar. Mas eu acredito que, antecedendo a isso, teve um movimento, sim, do Fidelis, que deixou isso claro. O Fidelis, depois do período da chamada, né, redemocratização, foi o primeiro que trouxe um militar para a linha sucessória da presidência, então o coronel José Alves, que foi vice naquela oportunidade. E foi um renascimento ali, um grito daqueles muitos que estavam silenciosos, mas que não concordavam com aquele modelo existente ali naquele período histórico. E eu acho que isso veio desencadear na eleição, claro, com o advento não, mas com a popularização da internet, que aí em 2016 foi uma das responsáveis pela vitória de Donald Trump, então foi usada com muito conhecimento. Você não acha que o Levi teria tido, não só o Levi, como o Enéas, por exemplo, não teriam tido muito mais sucesso se eles tivessem pego a internet um pouquinho antes? Ah, eu acredito que sim, porque... Porque, tipo, esse caso do Aerotrim, porque a mídia, ela escolhe muito antes, tá ligado? E tipo assim, quem ela não escolheu, ela massacra. Massacra. Ela tem isso. Uma coisa é ela escolher e deixar os outros quietos. Não. Quem ela não escolheu, ela massacra. O Bolsonaro é um ótimo exemplo disso. Entendeu? Mas ele soube lidar com a questão da mídia diferente. Ele pegou um outro momento em que também ele conseguiu trazer a mídia pro lado dele. A mídia, que eu digo a mídia social, né? Digo, as pessoas ali, então, com o WhatsApp, com o Facebook, começou e manejou isso muito bem, o que é uma virtude. Então ele conseguia fazer esse contraponto da chamada da grande mídia, que não o tinha escolhido, né? Mas fazer um contraponto com as redes sociais. Então, essa foi uma grande sacada e uma grande virtude do presidente Bolsonaro. E, claro, que isso, eu tenho certeza, que é capaz de mudar a história do Brasil. Já está mudando, negão. Quem hoje é o presidente do PRTB? Hoje nós temos uma diretoria eleita, nossa presidente é a dona Aldiné, que também é fundadora do partido, ela que responde pelo partido, fala institucionalmente pelo partido. Ela é o quê? Ela é presidente. Não, digo, ela tem algum cargo hoje ou não? Ela só é a presidente. Ela é a presidente. Tipo assim, ela não é deputada, vereadora? Não. Ela cargo eletivo não. Ah, tá. É isso que eu tava tentando lembrar a palavra eletivo. E ela está eleita até 2024, ela é fundadora também do partido, esteve todo o tempo trabalhando em prol da legenda, e ela hoje é a voz institucional do partido. Vou botar você na Berlinda, vai. O que você acha dela? Na lata, sem pensar muito, o que você acha dela? Sensacional. Por quê? Ela alia o conhecimento técnico, o conhecimento político. Uma questão que é muito importante de se trabalhar, que ela trabalha muito bem, é a questão da valorização das mulheres. Isso é fundamental. Ela comandou o PRTB Mulher Nacional durante muito tempo. Tem um olhar, negão, crítico para as questões sociais. Então, um olhar que ela tem como contribuir, aliás, já contribui. Eu considero que ela tem tudo para fazer um grandíssimo mandato. Também ela fica até 24. Até 24. Até 24. A diretoria é eleita até 2024. Certo. E eu vejo assim que o partido tem esse legado e não tinha pessoa melhor para carregar esse legado do que a dona Aldinéia. É claro que também, dentro da composição da Executiva Nacional, nós temos a doutora Karina, que ela é do Jurídico Nacional, coordenadora jurídica nacional. Ela tem muita experiência, inclusive foi
aí há pouco tempo eleita uma das maiores advogadas eleitoralistas do Brasil. E Caramba. A questão eleitoral, ela não é só a questão eleitoral das campanhas, mas ela também é questão partidária. Então, é questão de partido, de como a estrutura do partido, tempo de TV, essa coisa toda. Então, tá calçado juridicamente muito bem. Tem a Lívia também, que foi candidata, teve 25 mil votos na última eleição, é uma pessoa que tem uma fundamental importância. Tem o Levizinho, que é o secretário nacional do partido também, que se preparou a vida toda para chegar em algum momento e está à disposição do partido, uma pessoa bem equilibrada, que tem um diálogo fácil, um trânsito com as pessoas. Então, a diretoria, outras pessoas também, que tem um suporte assim, muito positivo ali de continuidade do legado, de manutenção da estrutura partidária, na medida em que tem conhecimento, né? Então, vivenciaram isso. PRTB já tem uns nomes já para... Não digo assim um nome, esse nome vai ser o nosso governador, mas o PRTB já está estudando nome. Negão, olha. Você tá na lista? Ó, Você tá na lista? Eu fui candidato na última eleição, tive 650 mil votos. Eu acho que todo mundo que esteja afiliado, que tem uma possibilidade de ter isso ou mais votos, pode ser também cogitado para ser um nome do PRTB. É claro que o meu nome tá lá. Então, eu vejo que eu fiz um bom trabalho, pude participar dos debates, pude fazer depois uma campanha em Guarulhos e que eu pude levar lá muitos deputados. Então, foi lá dar esse apoio para mim lá em Guarulhos. Veja só, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Zambelli, o deputado Giga Peixoto, esses federais, o Gil Diniz, o Major Meca, o Coronel Nascimento, teve lá, sabe, a Valéria Bolsonaro. Teve Você teve apoio de uma galera boa. Mais ou menos os 15 deputados que tiveram comigo lá, o deputado Danilo Balas. São pessoas, assim, fantásticas e que deram esse apoio. Ou seja, eu continuo com o mesmo, na mesma linha político-partidária, mesma questão ideológica, levando aquilo que a gente entende ser, assim, dentro da sociedade atual, aquilo que os anseios, né, que são os anseios da população, e a gente sente isso na rua. Então, meu nome é um nome que tá à disposição do partido. Vamos fazer de conta que o seu nome foi escolhido, certo? E aí eu liguei pra você e falei, Rodrigão, tem a moral de chegar aqui e dar uma entrevista pra mim? Você aceita e tal? Sabe qual seria a minha primeira pergunta? Qual? O que você teria feito de diferente do Dória? Pô, negão, olha, eu vou ser se o Rodrigo Tavares tivesse sido o nosso governador, o que Dória fez que Rodrigo não teria feito, tá ligado? Primeiro, traído o presidente Bolsonaro. Ele se elegeu numa de oferecendo apoio. Olha, estou aqui ao lado do presidente Bolsonaro. Se utilizou do prestígio do presidente Bolsonaro. Vestiu a camisa. Participei desse momento ali também. Mas logo depois, negão, falou, poxa, talvez movido a algum tipo de vaidade ou, enfim, se posicionou no sentido de que, olha, não, agora sou contra o presidente Bolsonaro. Enfim, isso teria acontecido comigo. É que não foi só um desligamento, foi um invertimento. Foi um invertimento. Ele inverteu, tipo, virou vamos dizer, de apoiador a adversário. Isso, então, não foi só falar, não tô gostando e também não quero... Não, virou adversário. Adversário. E num curto espaço de tempo, sabe? Tipo... Então, o que deixou claro ali que era só uma questão eleitoreira. E isso as pessoas na rua sabem, todo mundo sabe, você deve receber aqui milhares de mensagens que as pessoas não toleram isso, não engoliram isso. Então, isso, primeira coisa, já não iria acontecer. 2. Até o pessoal da esquerda. Até o pessoal da esquerda. 2. Os apoios que ele trouxe para ele, depois então de eleito, ele dá clara demonstração ali. Ele trouxe Meirelles, não sei se você lembra disso, ele trouxe figuras para ser o próprio Kassab, para ser secretário, apenas assumiu por alguma questão que ele precisava resolver na justiça. Então ele fez um arco de aliança que jamais também eu faria, que é de uma esquerda totalmente fabiana. Quer dizer, implantou aqui, embora queira dizer que não tenha se elegido uma pauta de direita, tá certo? Uma pauta conservadora, mas depois começou a dar demonstrações claras de que não. Como isso? Na montagem do secretariado dele. Então, isso também não pode ter certeza. Isso não aconteceria. Uma outra questão
que é a questão do lockdown. Eu acho, desde o começo nós avaliávamos, né? E eu postava aí na internet, colocava sobre o meu descontentamento com essa situação. Eu acredito que não foi a medida mais adequada desde o começo. E hoje a gente vê que de fato não foi. Hoje a gente vê, negão, que muitas pessoas, eu tenho amigos comerciantes, talvez você tenha, a Cleide também tenha, que baixaram as portas para não abrir nunca mais. São pessoas que geravam emprego e hoje estão só dar um rolê aqui no Paris, aqui que você vai ver. É difícil. Só quem tá ganhando é o cara que vende, que fabrica placas de aluga se vende. Que aí é ter uma percepção fora da realidade. Por quê? Porque a gente tem que fazer, se fosse na minha opinião, se fosse uma outra dinâmica de Estado, até mesmo de país, você fala, olha, se o pessoal ficar lá 2, 3 meses em casa, todo mundo vai voltar da mesma forma. Vai voltar a se trabalhar, ter suas atividades, mas não é. Né? A gente sabe que esse tipo de proposta é uma proposta que ela é irreal, ela não é tangível, ela não é praticável, ela não é executável. Por quê? Porque as pessoas elas necessitam, elas precisam trabalhar. Então, foi uma medida que eu considerei totalmente inadequada. Claro. Você teria ido para Miami? Pelo amor de Deus. Eu acho que o cara ele tem que estar 24 horas a serviço do povo. Ele tem que estar na sua Principalmente base, nesse momento. Principalmente nesse momento, sabe? Os grandes líderes são aqueles caras que eles lideram os seus pelotões, são aqueles caras que, quando a ração de comida, a fração de comida tá acabando, ele é o último a comer. Ele é o cara que, se tiver pouca água, ele é o último a beber. Por quê? Porque ele tá ali em prol de toda uma sociedade. Tá? E ele deveria estar em prol da sociedade paulista. E outra, teve uma questão que não foi também... para não dizer o mínimo, que não foi adequada, mas foi muito pior do que isso, a gente sabe, que foi a politização da vacina. Da vacina. E isso, mas ainda bem, negão, que hoje a gente tem linhas, né, como você, por exemplo, ter esse canal de diálogo aqui, nós temos outras pessoas que levam uma informação sem um filtro ideológico, porque esse também era um grande problema, até essa questão da popularização da internet, no meu ver. Por quê? Porque só os grandes conglomerados de mídia tinham a condição de dar sua opinião para a grande massa, para o grande público, mas davam essa opinião filtrada por olhos de interesse. Então ela tinha o fato, ela filtrava com os seus interesses e aí passava para a população. Como eu ouvi você bem dizer aqui também, com a Cleide estava assistindo, da questão que aconteceu no Rio de Janeiro e da posição também que colocou o delegado da Cunha, que fez, olha, isso é informar e isso é panfletar. Isso panfletar, exatamente, mano. Então essas são atitudes que, no mínimo, né, negão, que o governo que se elegeu numa popularidade que não era dele, deveria colocar, deveria estar alinhado. Eu vou dizer que de minha parte, quando eu percebi, eu me distanciei, então eu fui, no primeiro momento, eu tive trabalhando no governo do estado, mas quando eu percebi isso, com todo respeito, piquei a mula, falei, porra, eu não posso ficar aqui, porque as pessoas que me apoiam, as pessoas que acreditam em mim... Vão te cobrar. Vão me cobrar. Então, o mínimo que eu podia fazer, me afastar, e participei, num primeiro momento, da discussão e da elaboração da peça de impeachment que foi impetrada naquele momento para o deputado Gil Diniz, né, através do Dr. Bruno e do mandato do deputado Gil Diniz. Então, ali também opinei, acho que pude contribuir de alguma forma para também colocar... Você não acha estranho, Rodrigo, o seguinte, tipo assim, tá na cara que tá errado. Tá na cara que esse lockdown esquisito tá errado, tá na cara que montar aquelas pressas, o hospital de campanha e depois desmontar tudo tá errado. Você não acha estranho que os outros deputados não enxerguem isso? Porque hoje eu só vejo, 4, 5 enxergados. A gente tem o Gil que enxerga, tem o Douglas, que pra mim é o que fala mais alto, entendeu? O Eduardo, que pra mim ele tá quase um deputado trans, entendeu? Mas o deputado trans é aquele que é estadual, mas ele acha que é federal, entendeu? E o resto tá tipo assim, calei pra isso, entendeu? Você que tá ali também perto ali da política ali, por que você acha que os outros deputados estão praticamente calados? Inclusive os de esquerda, que é o que... Tipo assim, quem odeia o Dória. Tipo, eles odeiam a cara do Dória, eles já odeiam, tipo... Porque até eles estão quietos. Sabe, esses dias eu estive conversando com o Coronel Sardilli, que é chefe de gabinete do deputado Frederico Dávila, né? E sobre até essas questões e tal. E que também foi um cara que foi me apoiar lá, um cara muito bacana, um deputado, que ele também é totalmente contrário a essa política, né? E a gente ali batendo um papo e tal. E daí chegou, qual que hoje é a composição da mesa
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se você for pesquisar, você vai ver que na primeira, na segunda vice-presidência, tá lá os partidos de esquerda. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que mesmo esses, eles não estão preocupados com o povo em primeiro lugar, estão preocupados com eles, com a manutenção do seu próprio poder, do seu microcosmo de poder. Porque eles já deveriam ser contra o Dória só por existir. Tipo assim... Porque ideologicamente não dá parelha, como exato, diz o outro, exato, tá né? ligado? E o que acontece, então, é essa acomodação política. Então, por que não se aprova muito? Por que se aprova tudo que o governo quer? Por que não se aprova não passa nenhum pedido de impeachment? Por quê? Porque a base, então, a maioria dos deputados estão com uma proximidade com o governo. Uhum. E por que estão com uma proximidade com o governo? Bom, aí você vai ver, ou estão na mesa da Câmara, ou estão alocados em algum espaço de poder público estadual, ou seja, estão nomeados em algum lugar ou outro. Então, é uma questão que os deputados também que veem, mas que não se manifestam, eles de alguma forma se sentem contemplados com as benesses do poder e estão ali folgados. E quando é que eles vão reagir a isso? Bom, no último semestre do governo, porque aí vai chegar próximo da eleição, aí o cara fala, bom, agora que tá aqui não é uma Aí boa. ele foi contra o lockdown. Aí ele foi contra. Aí ele foi contra o lockdown, Entendeu? Aí o governador já passa a não prestar, porque daí ele já não vai mais concorrer. Exato. É o outro. Isso acontece, vai acontecer. Mas tem uma exceção. Salvo se o governador vier à reeleição. Porque eu vejo que hoje, a situação política que tá, eu não vejo espaço, por exemplo, para o governador Dória sair candidato à presidência da República como ele tem um sonho. Uhum. Não vejo. Mas ele se manifestou que queria. Hoje, não há esse espaço para ele. Então, talvez ele repense e fale, bom, eu não vou poder concorrer para presidente, eu vou concorrer ao governo. Aí todos esses vão se manter calados até o fim. Por quê? Porque aí a máquina estadual também, ela, não só aqui, mas no interior, ela vai jogar forte, e esse cara, se eu abrir a boca agora, na próxima ele tá eleito e eu também, eu danço. Tipo Covas na prefeitura? Tipo Covas na prefeitura. Que foi o que você pintou... Ah, tá. Porque ele é assim. Tá. Porque Covas na prefeitura. O que você pintou agora foi exatamente o que aconteceu com o Covas na prefeitura. Entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta agora federal. Como que fica o PRTB em apoio ao Bolsonaro? O Bolsonaro vai pro PRTB? Porque a briga tá PRTB, PDT não, do Roberto Jefferson é... PTB, PDT é do Ciro Gomes. Esse daí não passa nem na porta. Não passa nem na... Ele atravessa a rua quando vê escrito PDT. Mas ele foi, teve o Cirão Sincero aí, não foi? Eu vi esses dias. Tesoura. A famosa tesoura. Entendeu? O PRTB tem espaço pro Bolsonaro? Olha, o PRTB tem. Uhum. Aliás, o PRTB, ele vem nessa composição, juntamente com o presidente Bolsonaro, desde as eleições, para ganhar ou para perder. Lá nós não sabíamos, quando a gente fez uma coligação, né, que o Bolsonaro iria, nós tínhamos a expectativa, né? Nós temos o general Mourão, nosso vice-presidente, que tem cumprido a função dele de vice-presidente. Eu tenho visto as últimas entrevistas e ele tem sempre colocado a rigidez dele, né, do cargo, ou seja, a rigidez moral dele, do tipo, falar, bom, eu sou vice-presidente, então essa é meu escopo de função. Isso eu gosto nele. Sabe, cara? Isso, de deixar claro. E ele sempre fala que isso é disciplina intelectual. Uhum. E Então, muita gente pode falar muita coisa, mas você não vai ver, né? Porque a imprensa, eu tenho visto muitas matérias na imprensa, às vezes querem causar alguma cisânia, alguma coisa, ele tá sempre ali. O presidente é o presidente e eu sou o vice. O presidente é o presidente e eu sou o vice. É sempre quando não tem nada pra falar. Aí eles jogam numa roleta, eu falo que tem uma roleta. Escrito assim, Salles, Mourão, Damares... Só não tem o nome do Tarcísio, porque o Tarcísio faz as coisas tão certas que os caras falam, não bota o nome do Tarcísio. Aí gira a roleta, não tem nada pra falar, quando cai Mourão, vamos falar do Mourão. Hoje é o dia dele. Vamos inventar, vamos fazer uma pergunta pra ele. E a gente tá no mesmo campo político ideológico, que é o campo político da direita, com os valores e as pautas conservadoras. E houve vamos dizer assim, um início, olha, o que vocês acham? E eu acho que é uma conversa que pode evoluir. Pode e vai evoluir, né? E... Que a aliança não vai sair. Que é uma outra coisa, uma outra coisa, Negão, que eu vejo na mídia e eu não concordo. Não que não vai sair,
não vai sair agora. Mas eu acho que esse não vou dizer que é um sonho, porque o sonho muitas vezes às vezes ele fica só nesse espectro, mas não é. Ele é um objetivo que o presidente tem e toda a militância tem. Então, eu acredito, né? Eu não conversei com ninguém sobre isso. Aí ele esbarra num nome Barroso. Né? Mas, ele esbarra num nome... Mas eu acredito que é também um anseio. Porque, por exemplo, você quer ter, vamos dizer, ter um sonho da casa, da minha casa. Vou dizer isso por mim. Meu pai, então ele tinha um terreninho lá em Itanhaém e ele construiu com a minha mãe. Então ele foi lá, o que você acha? Não, a janela tem que ser mais pra cá, mais pra lá. Como é que é o telhado? Vamos fazer virado pra cá? Vai ter 2, 3 quartos? Como é que era? Como é que não era? Até na hora de chamar, meu pai chamava de rancho e minha mãe chamava de casa. Minha casa, meu pai falava meu rancho. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso? Que o presidente Bolsonaro também, ele tem a intenção de criar um partido do modo dele. Então, dizer se a janela é mais pra cá, se é mais pra lá, se é daqui pra lá. Então, e a militância tem isso. Estar no PRTB é estar também numa casa que já está pronta. Então, pode ser uma boa casa de acolhida, pode ser, mas não vai ser, de repente, né? A janela não vai estar exatamente no lugar onde ele gostaria, esse tipo de coisa. Então, o que eu quero dizer? Que esse sonho, na minha opinião dele, não é sonho, mas essa missão, esse objetivo, não tá descartado. Não tá descartado. Até porque isso não, descartado não tá. O que eu vejo, momento. O que eu vejo é o entrave lá em cima. Mas entendo, e eu sei que tem pessoas competentes lá ao lado dele, tem a advogada muito competente também, que estão tocando esse projeto. E, enfim, é um desejo da militância. Agora, nesse momento, a gente sabe que está muito curto para ele conseguir para a eleição de 2022 agora. Então, eu acho que é um diálogo que pode evoluir. PRTB tem as portas abertas. Então. Para a gente poder fazer esse diálogo, para construir saídas, para construir soluções. Até porque a gente milita no mesmo campo político-ideológico. Exatamente. A gente milita, tem os mesmos princípios agora. É o que eu falei. Rodrigo, estou dando a minha opinião. Esse assunto está em debate, né, na executiva nacional. A dona Aldineia é a pessoa que pode falar pelo partido. Porque também tem uma coisa que a gente aprendeu, é que temos hierarquia e temos que segui-la. E antiguidade é posto. Então, são 26 anos também que ela carrega essa bandeira. É a presidente, é quem fala pelo PRTB. Eu apenas vendo como uma pessoa que está aí no dia a dia, vejo que não é que vamos estar, mas já estamos do mesmo lado. Então... E a possibilidade de Mourão vai sair como... Ele vai sair da vice, ele já disse isso, entendeu? Ele pretende concorrer a algum cargo, sei lá. Eu acreditaria que provavelmente senador, entendeu? Assim, sei lá, o cara acabou de ser vice, eu apostaria num senador. E apostaria que ele ganharia fácil também, entendeu? Então, tipo assim... Será que já não seria a hora de pensar num substituto pro Mourão, pra talvez também fazer uma dobradinha de novo? Entendeu? Porque essa foi uma dobradinha bem sucedida. Foi uma dobradinha vitoriosa. O Mourão não sairia do tipo, ainda bem que ele saiu. Não, muito pelo contrário. Ele já tá deixando saudade só de anunciar. Entendeu? Ele deixa um peso grande no cargo, porque, assim, tinha gente que não curtiu o Mourão, tinha gente que gostava. Meu pai é um exemplo. Meu pai gostava do Mourão, porque meu pai até fala que ele é militar de verdade. Meu pai fala assim. Mas, tipo assim, o Mourão fez jus ao cargo, tá ligado? Então, quando o Mourão sai, ele não deixa só um cargo, ele deixa um vácuo pro próximo e fala assim, porra, eu tenho que, no mínimo, fazer o que o Mourão fez. O que, pra mim, só o fato dele, toda vez que alguém pergunta qualquer coisa pra ele mandar, irmão, eu sou vice. Tá ligado? Eu sou vice e quem tá na minha frente é o presidente. Entendeu? Tipo assim, ele levar a hierarquia a sério, deixa entendeu? E isso é fundamental, porque também tem aquela questão, né, negão? Muitas vezes a gente não sabe qual é que é de algum cara que vai ser o vice. Ele a gente já tem certeza como é que é. Exato. Tem essa solidez. Por isso é difícil substituir ele. O partido, ele não para, né? É claro, a gente tem um período de luto, eu acho que é justo, o nosso eterno presidente, patrono, que é o Fidelis, deixou muita coisa em andamento do ponto de vista político, porque a gente não parava. Então, a montagem nos estados, inclusive aqui no estado de São Paulo, novas pessoas que viriam para o PRTB para fazer essa disputa em 2022. Então, o partido tem se movimentado, tem pensado, a gente tem as possibilidades de coligação na majoritária. Então,
na presidência da República, para governador e para senador. Essas podem haver coligação partidária, né? Já para deputado estadual e federal, não tem mais essa possibilidade no momento. É uma discussão. E até falando com a doutora Karina Fidelis esses dias, que foi a advogada do general Mourão, ela até me dizia que existe até um processo já até meio que avançado dessa discussão, que aí muda muito o jogo da possibilidade de coligação na proporcional. Né? E outra discussão que ela também me colocou a par, né, que eu vejo pela mídia, mas parece que agora vai de fato com a Bia Kicis, né, na CCJ avançar, é a questão do voto impresso. Embora é até um alerta que a gente faz, está tendo uma pesquisa. O que você acha do voto impresso? Eu acho que o voto impresso ele é muito importante mesmo. Por quê? É a auditoria que se pode fazer. Eu acho ele óbvio. Pra mim, essa discussão é idiota. Sabe? Porque... Ele é, tipo, óbvio. E outra, as pessoas lá... Então, algumas pessoas dizem, olha, mas vai demorar. Não importa se vai demorar um dia. Eu não tô... de verdade, eu voto, negão, não quero saber se vai demorar um dia, 2, uma semana. Eu quero o resultado correto e que seja ali sabe, o preto no branco que tá certinho. Agora... É muito melhor você delongar-se mais tempo fazendo apuração e ter a certeza do que ficar 4 anos debatendo se ter volta. Pô. A gente viu isso com a Dilma e o Aécio, a gente viu isso com o próprio Bolsonaro, que uma parte acha que ele ganhou no primeiro. Justo. Entendeu? Então, tipo assim, é uma discussão que pra mim é óbvia. É óbvia. Entendeu? Outra coisa, isso daí também, sempre tive nas conversas com o presidente Fidelis, ele e outras pessoas também, né, da urna eletrônica, que ela, em tese, seria fraudável, né? Então, é uma discussão que isso mexe com a sociedade. E quando você tem o voto impresso, você acaba com isso. Acabou, não tem. É isso. Ah, não, eu tenho uma dúvida. Eu vivo dando esse exemplo aqui. Acabou. É por isso que pra mim essa discussão é absurda. Tipo, ela nem deveria... o fato do pessoal ter uma galera que defende essa coisa de você não ter não fazer auditoria, isso pra mim já é a fraude. Tipo assim, você tá admitindo a fraude. Por que não? Né? Tá ligado? Por que não, né? Então, tá bom, você acha que vai ser mais demorado e tal, mas por que você então defende que não? Bom, simplesmente você dá mais uma possibilidade de auditar. É simplesmente você deixar ainda mais transparente. Se não tem problema, tudo bem. Não vai mudar nada se não tem problema. Agora, a pessoa, quando defende, mas não, por isso, sem aprofundar na discussão, sem dar elementos que realmente convençam, aí é o que você falou. A gente não tinha acendido luz nenhuma, mas quando a pessoa já começa a negar, bum, acende. Acende uma luz. Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa, agora eu quero saber do Rodrigo. Rodrigo Pessoa, entendeu? Rodrigo Tavares. Hoje eu, Alessandro, vejo um cenário para 2022 entre Lula e Bolsonaro. Eu não consigo ver uma terceira via, mesmo porque o cardápio de terceiras vias é o que a gente tem há 4, 5 eleições. A única diferença é o Amoedo, que deve estar de 2 para cá. Entendeu? O resto já vem de 4, 5 eleições. Você hoje, Rodrigo, você consegue enxergar uma terceira via ou não? Já tá cravado Lula versus Bolsonaro. Não vejo uma terceira via. Nesse momento, não. Mas eu sei que tem muitas pessoas, a gente tem lá o próprio governador de São Paulo, João Dória. Eu li pelo jornal, né, fez uma conversa outra semana, com o Tárcio, mas fez uma conversa também com meu Deus, o Michel Temer. Quer dizer, existe uma articulação. E é lógico, né? Isso aí é um processo. A terceira via, vamos dizer assim, que se vier, deve se apresentar mais pra frente. Por quê? Porque em cima da hora, será? Sabe por quê? Hoje, ela seria desconstruída muito fácil pelas ações do governo. Então, ela é entrar pra tomar pau. São ardilosos. São esquerdistas, Fabiano, na sua maioria das vezes, que tem essa questão também, e aí isso também a gente precisa estar atento, nessas capilaridades municipais, nessas entranhas lá do município, porque às vezes a gente pensa que não, mas é aquele cara lá que da associação, do conselho municipal de alguma coisa, ou ele é do conselho gestor de uma UBS,
CDM, timezinho de futebol. Timezinho de futebol. Esses caras que muitas vezes não tem ali, de repente, um perfil ideológico mais sólido e acabam ali naquele momento, por algum motivo, ou por milhares de motivos, né? Levando esse capital, vamos dizer, para um lado, e aí começa a pesar essa balança. Então, a gente tem que estar atento, porque eu digo, eu participei, eu acredito que a direita, ela precisa sim também participar do Conselho Municipal da Segurança, desses órgãos paritários, precisa, porque ali nesse microcosmo também se faz política. Exato. E muitas vezes por debaixo do radar, quando você vai ver, aí apareceu. Então, embora, repetir, nesse momento eu não veja, eu sei que existe algum movimento que não me cheira bem, que tá... Não te dá um pouco de desânimo com o Brasil, ver o Lula candidato? Eu não digo nem o Lula solto, porque assim, eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele sairia. Eu sinceramente estranhei ele ficar um ano, entendeu? Mas assim, a ponto de você quase mandar o Sérgio Moro preso, ou sei lá o quê, e transformar o cara num inocente, entre aspas, não desanima um pouco, mano? Eu assim, com o Brasil, negão, jamais, né? A gente sabe, o Brasil tá realmente acima de tudo e é o verde e amarelo que pulsa aí no nosso coração, nossa veia. E por mais que de repente aconteçam nessas mazelas, o Brasil, ele é a nossa pátria. Agora, dá desânimo muitas vezes, você vê que não é que dá desânimo, mas é um pensar, poxa, a gente ainda tem uma questão que tem que ser levada em consideração, que é do marxismo cultural, quanto isso está impregnado até no osso, sabe? E isso, essa é uma batalha que é de fato a verdadeira batalha, que é a questão cultural, a guerra cultural. E também ver que, assim, muitas pessoas, talvez, e eu acho que assim, é legítimo, é democrático a pessoa optar por A ou por B, porém, o que eu vejo muitas vezes é uma maquiagem que é feita, especialmente pelos grandes conglomerados de comunicação, que pintam esse copo aqui de plástico como eles sendo de cristal. E não é. Isso realmente desanima. E aí você fala, mas é porque acreditam que de fato é de cristal? Não. Mas é porque interesse em dizer que é de cristal. Isso, negão, só não desanima mais, de verdade, porque a gente tem canais, como o seu canal, de outros colegas também que fazem... Que trazem uma luz. Que é uma informação... Que traz uma luz. Sem uma informação, sem filtro, aquele óculos que você coloca que só enxerga aquilo que quer. Não. É uma informação. E aí a pessoa vai poder analisar, fazer a análise dela, tendo o fato. O fato é esse. Então você traz o fato. Outros já não. Eles levam a informação já pronta, embalada, com um lacinho bonito e fala, consuma. E aí tira a capacidade da pessoa de pensar. Olha, isso realmente desanima, negão. A gente tá chegando no fim da entrevista aqui, mas eu já quero deixar você aqui na Berlinda avisado que se você vier candidato ao governo aqui de São Paulo, entendeu? Já separa esse dia aqui, canal do Negão, você arruma um dia lá e vem aqui. Negão, eu aqui me sinto de verdade em casa. Por quê? Porque você faz a pergunta sem a maldade de colher uma resposta que vai derrubar o cara. Na internet agora a gente chama isso do corte. Do corte. No jornal é a manchete. Aqui é de fazer o corte. Não, eu pergunto o que eu acho que é certo perguntar. E eu me sinto à vontade para vir aqui por isso, sabe? Sou sempre recebido com muito carinho por você, pela Cleide, pelo Kaique, que tá ali fora, tá com uma bicicleta nova, eu vi lá, tá lá fazendo, né? Ali, conversei com um menino bacana. E assim, venho com o maior prazer. Como eu disse, eu sou soldado do partido, de verdade mesmo. Se o partido quiser que eu venha candidato a deputado estadual, eu venho. Se o partido quiser que eu venha federal, eu venho. Governador, senador, eu venho. Então, é uma construção do partido que eu agradeço demais, demais mesmo. Pela forma como me recebeu. O Fidelis, ele, além de ser essa lenda, vamos dizer assim, ele que fez tudo que fez, a construção que fez, lutou pelo esse conservadorismo, lançou sempre as candidaturas,
mesmo com a questão da cláusula, não fez fusão, não fez, sabe, manteve, e isso foi importante, porque se não fosse o PRTB, o PSL, que são, depois o PSL deu uma alterada, mas assim, que eram partidos pequenos e que se tivessem sucumbido aos sistemas, hoje nós não teríamos presidente Bolsonaro, vice-presidente General Mourão. Por quê? Porque não existiam esses partidos que seriam um veículo para levar essas pessoas. Se os caras vissem de longe que teria qualquer chance, o cara já ia falar, ó, pode cortar. Corta esse cara. Pode então, cortar. Isso é importante quando a gente fala da pluralidade partidária, e muitas pessoas... e eu vou falar para você, hoje, sendo honesto para você, o PRTB não custa R$1 por erário público. Por quê? Porque não passou a cláusula de barreira, a gente não recebe R$1, a gente vive... o partido sobrevive da militância, então das pessoas que contribuem com o partido. E o que eu considero? Muitas vezes as pessoas tem muito partido, não sei o quê. É de fato, mas são partidos que realmente não disputam ou que não são ideológicos. Mas o fato é que nós temos que ter pluralidade partidária, sim, porque no momento da campanha, muitas vezes os grandes partidos eles falam, esse candidato não corta, vem cá, vamos fazer uma composição, derruba essa candidatura. É difícil explicar isso para as pessoas, sabia? Né? É difícil, porque às vezes a pessoa tem a noção de, eu gostaria tanto que o fulano fosse candidato, mas se um outro partido maior disser corta, e o outro já foi vendido de tempos atrás, ele corta. Negão, mesmo que ele tenha certeza que o seu vai ganhar. Mesmo que ele tenha Isso é louco, Isso é louco. Que aí o cara fala assim, vamos fazer o seguinte, você tira, vamos dizer, o candidato é o Alessandro Negão. Beleza. Aí tá vindo o Alessandro ali, na ripa dele. Pesquisa dizendo que ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Aí chega um outro cara. Bom, um interesse nacional, vamos lá no tal estado, tal. Aqui nós vamos fazer o seguinte, você tira o Alessandro, tá certo? E... nós vamos fazer, você me dá um outro nome, então você me dá o nome da Cleide, a Cleide vem vice aqui nessa chapa, tá? E a gente vai junto, mas você tira o Alessandro. Isso acontece. E lá na frente o Alessandro ganha um cargo aqui pra compensar, pra ele não... É muito doido isso, mano. Eu vou te falar uma coisa minha, ó. Não é particular porque é político, é público. Então, você vê, lá no município de Guarulhos mesmo, eu fui lá, levando minha campanha, tal, aí começa a pressão. Não, tem que desistir. Não vou desistir. Aí você vai levando. E aí você vai vendo que toda a mídia ela começa a ter lado e tal. Beleza, mas isso não é o pior. O pior, ele vem depois. Porque aí vem no segundo turno. E aí, negão, olha que situação, né? E aí que você vê quem tem solidez. Isso na minha visão, tá? Eu passei uma campanha toda fazendo críticas à administração. Aí, no segundo momento, as pessoas falam, vai lá, Rodrigo. Tenta uma composição, porque de repente é melhor esse do que o outro. Aí, negão, pra mim... Aí você fala, cara, como que eu vou chegar lá se eu... Como é que eu vou... E aí, mas tem gente que tem a cara de pau de fazer isso que você tá falando. Tem a cara de pau de fazer isso. Acontece? Bom, eu fui, cheguei lá, falei, fiz o meu vídeo. Gente, olha o seguinte, eu disputei, agradeço todos os votos que eu recebi. Eu fiz as críticas à administração, é fato. Mas nesse momento, segundo turno, eu não apoio ninguém, eu vou continuar fiscalizando, eu vou continuar manifestando aquilo que eu achar certo, eu achar errado. E agradeço a quem votou em mim, acreditou em mim. Porque eu não poderia pegar essas pessoas que acreditaram em mim, fazer que elas, como dizer assim, apoiar um outro candidato. Quer dizer, aí eu não estaria vendo a política em si, eu estaria vendo simplesmente o meu umbigo. Eu acho que a política ela precisa de pessoas que tenham mais posições firmes. E, claro, também aí fazendo... Eu acho que é justo, né? Eu estava fazendo um agradecimento ao meu partido, que é o PRTB. Um partido que, como eu disse lá atrás, me deu oportunidade que talvez poucos partidos dariam. Eu não era conhecido, a não ser lá na advocacia em Guarulhos, porque eu sou advogado. E talvez não desse a oportunidade para um cara chegar e levar uma candidatura ao governo. Especialmente depois que foi feita a coligação, que aí passou a ter tempo de TV. E aí é um chamariz, pô, quem não quer estar nos debates, quem não quer. E o partido me deu a solidez, negão, de levar essa candidatura até o final. É claro que se eu olhar com os olhos de hoje, talvez, eu fazendo a minha própria análise, eu pudesse ter ido melhor, ter performado melhor. Mas o tempo ele me trouxe essa maturidade. E eu tenho certeza que hoje eu estou melhor do que ontem e a gente vai evoluindo. Mas o fato é que o partido se manteve firme comigo. Então é um partido que traz como legado do Fidelis a lealdade, a honradez, o posicionamento, que sempre nos dizia, olha, é melhor perder de pé do que você eventualmente ganhar e não conseguir governar, ficar rastejando. Então, é um partido que realmente eu tenho que agradecer e agradecer a diretoria atual.
porque a dona Aldineia, junto com o Levizinho, que assumiu, que já era, né, o secretário-geral, a Karina, a Lívia e todos os outros componentes também têm me dado a segurança de saber, olha, Rodrigo, estaremos juntos, vamos disputar, vamos fazendo, vamos dialogando, vamos construindo as nossas alternativas. De fato, existe a conversa com o presidente Bolsonaro, né? Existiu esse interesse que está sendo avaliado. Acho que é uma conversa que precisa avançar, amadurecer mais um pouco, em cima ainda, né? Amadurecer, mas ela existe. E de outro ponto, trabalhando também, porque eventualmente, se nós não estivermos na mesma chapa, possivelmente estaremos no mesmo campo político, eventualmente coligados. Mas aí eu vou precisar ter uma construção de chapa, né? Que é um trabalho também que é do dia a dia, é do diálogo, é da conversa. Então, agradecer ao PRTB, a diretoria, em nome da dona Aldineia, agradecer a todos aqueles que têm aí nos dado, né? Dá um toque pra dona Aldineia e diz assim, ó, dona Aldineia, lê esse último tweet do Alessandro aqui, ó. Que é aquele que eu tô falando sobre a fala do Mano Brown e que o pessoal já tá fazendo, ó. Fala, ó, dona Aldineia, ó. O Alessandro falou pra senhora ler isso aqui, ó. Vou falar com grande satisfação e agradecer seu público. Sempre que eu venho aqui é bacana, depois eu vejo lá a repercussão, eu vejo que meu público é da hora, mano. Não, e sabe por que é da hora? Sabe por que é da hora? Porque isso é uma outra coisa, e aí eu posso falar, você é assim, o presidente Bolsonaro é assim, o presidente Fidelis era assim, fala a língua do povo. Não adianta eu chegar aqui e começar a meter juridiquês, começar a falar num tom muito mais erudito, porque as pessoas querem se identificar. Então, se as pessoas se identificam com você, é porque a linguagem é o conteúdo, sim, mas é a linguagem que você proporciona, que a Cleide proporciona. Que é onde eu falo que o cara se sente representado. Se sente representado. Às vezes ele vê o jornalista tal que não... Tipo assim, ele tá falando difícil demais ou não tá explicando, entendeu? E o cara só faz aquela cara de, tipo, você tá na escola, a professora falou e você fingiu que entendeu. E vai com a dúvida pra casa, tira 0 na prova. Exatamente. Rodrigão, legal. Obrigado, tá ligado que aqui é portas abertas aqui. Obrigado. Entendeu? Pessoal, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa um comentário aí. Deixa um comentário sobre o Rodrigão aí. Quero saber o que vocês... Principalmente você de Guarulhos aí. Maravilha. Fechou? Turma nota 10. É nóis. Tchau, gente.